Tarata. Vai. Meu amor, xalala. Tudo em volta está deserto, tudo certo. Xalala. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Ai, é um ótimo começo do vídeo. Ótimo! Oi, gente, como vocês estão? Estamos começando assim, animado, que esse tema de hoje é maravilhoso. Hoje é um vídeo de domingo, então a gente vai falar mesmo, a gente vai falar tudo, a gente vai falar sem parar. Emanuel já tomou 5 cafés, eu já tomei 3 cafés, então o quê? Se preparem, porque o bicho vai pegar. Eu pensei numa outra música também, que é Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim. Você me tem fácil de... Não, amor, você tá Você falando. Não, desculpa. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Possui é complicado. Marina Você Lima, gênio. sorriu e me propôs, Não é? que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Maravilhoso, tô até arrepiado, todo arrepiado Ai, aqui. amor. Gente, esse aqui é sem dúvida nenhuma o vídeo mais importante da história deste canal. Primeiro eu quero apresentar a gente, porque tem um pessoal que ainda tá na dúvida. Eu sou a Flor. Eu sou a Manu, enfim, é que as pessoas confundem. E esse é um vídeo sobre a monogamia. A monogamia. A monogamia. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Se prepara, senta, pega, a gente tá aqui com uns cafés, umas paradas, pega qual a sua droga de escolha aí, no nosso caso é café, nesse caso. E aí a gente vai então fazer um negócio que a gente nunca fez aqui, que é um duelo de comentários. O que é isso? É maravilhoso, Total, é um novo conceito, é um conceito novo aqui, nunca feito antes no YouTube, que é o seguinte, tô tentando me acalmar porque eu tô muito animado, tô respirando. Porque assim, duas musas maravilhosas Sim. mandaram pra gente 2 respostas tão maravilhosas que a gente falou. Gigantescas, aliás. É grande. É grande. Se prepara que é grande. Mas, explica aí. assim, uma é a Tamires Moreira e a outra... A Dandara Alemão. A Dandara Alemão. As duas maravilhosas, escreveram coisas maravilhosas. No vídeo passado... No nosso outro vídeo, Amor é Resistência. Amor é Resistência. Num dado momento, a gente falou que... Levantou essa questão assim, a Flor falou, mas aí ficam culpando a monogamia, como se tudo fosse culpa da monogamia, sei lá mais o que você falou. A gente terminou o vídeo, a gente falou, cara, vai dar ruim esse negócio. Vai dar ruim, a gente já sabia. A gente já sabia. A gente, a essa altura, tem alguma experiência, né? A gente fala umas paradas, a gente fala, vai dar ruim. Mas a gente tem por regra que se não foi um absurdo completo que a gente falou, que às vezes a gente meio que deixa pra ver o que vai acontecer, Porque Dandara, por exemplo, alemão, falou uma coisa muito boa. A gente vai ler, são 2 pontos de vista, e depois que a gente lê esses 2 pontos de vista maravilhosos, essas 2 mulheres maravilhosas, a gente talvez nem precise mais dizer nada. Possível que não. Porque elas já falam tudo. Mas a gente, a partir das falas delas, a gente passou essa semana discutindo pesquisando, muito. lendo. Muito obrigada. Sobre essa pergunta se, cara, a culpa é da monogamia ou não? A culpa dos problemas relacionais, de todos, enfim, das cagadas todas, é da monogamia ou já está em outro lugar? Como é? Então eu vou ler primeiro aqui a resposta da Dandara. Vamos tirar esse cafezão daqui, porque é uma quantidade de café que eu não consigo nem conceber como uma pessoa consegue existir depois dessa quantidade de café. A Dandara, vou ler pra vocês. Vai lá, Dandara. Devagar, viu? O pessoal reclama muito, você fala muito rápido, não consegue entender o que você tá articulando. É enorme. Eu tenho a fala dela, depois tem a minha réplica, depois tem a tréplica dela. Você quer que... Eu vou ler quem? Você vai ler a Tamires, que é a Flor, então vai defender o ponto de vista da Tamires e eu vou defender o ponto de vista da Dandara. Não vou defender o ponto de vista de ninguém, só vou ler, elas estão falando. Tô brincando, amor, é porque a gente... Então vai. Já percebi, Dandara diz, abre aspas, já percebi em alguns vídeos vocês comentando sobre a não monogamia e alguns incômodos surgem de algumas falas. Me parece, tudo bem até aí, né? Surgem alguns incômodos da não monogamia. Me parece que quando vocês se remetem à monogamia e à não monogamia, vocês estão falando sobre a exclusividade afetivo-sexual ou sobre a não exclusividade. Bom, beleza. Mas é muito importante que se possa entender que o movimento não monogâmico não está pautado no número de relacionamentos, não está pautado, mas no questionamento que se dá da estrutura monogâmica. Quando a gente pensa sobre a monogamia, estamos refletindo sobre uma tecnologia que tem data de partida e objetivos a serem alcançados. Radical.
A monogamia é um dispositivo eurocêntrico de controle de propriedade e de domínio de corpos. No século XXI, a monogamia é o único caminho possível para que se tenha a segurança jurídica de tributos, transmissão de bens, guarda de filhos, etc. Além disso, a monogamia é um modelo relacional que dá conta da estrutura moral, ética e prática dos valores da sociedade judaico-cristã ocidental. Os mesmos valores que pautam o patriarcado, que elaboram o racismo e que sustentam o capitalismo. Aí já acabou, isso dá vontade de não responder, porque você fala, tá bom, ela venceu. Não que seja uma disputa, então é só uma brincadeira. É a crença... Não é vontade de não responder, mas você fala assim, cara, total, ela tem quando você vai até aí, você fala, ela tem total razão, gente. Não, acho que ela tem razão. Bom, enfim. O ponto é que se alguém tem razão, quem diz o contrário não necessariamente está errado. Esse é que é a maravilha do mundo, mas vamos ver. É a crença de que um único sujeito deve dar conta de todas as demandas do outro sujeito, que sustenta um sem fim de imaginários, do amor romântico, entre aspas, que vendem casas para famílias nucleares burguesas, que vendem festas de casamento, que vendem viagens de lua de mel, antes da pandemia, que sustentam uma série de lógicas de trabalho. É importante ressaltar que o ideário da família nuclear burguesa, que impede modelos de convívio pautados na lógica comunitária e, como consequência, as mulheres cis, hétero, brancas, de classe média se dessobrecarregam de atividades domésticas e replicam práticas escravocratas com as empregadas domésticas e babás negras que, nas bases da pirâmide social, fazem malabarismos para o cuidado das próprias casas e dos próprios filhos, enfim. Retomando o meu ponto... Aí ela destruiu mesmo. Ela falou, vou acabar com vocês. Vou acabar com vocês, idiotas. Enfim, retomando o meu ponto da não monogamia. Hoje, o trabalho do movimento não monogâmico é repensar e reelaborar o funcionamento de todas as relações sociais, e não apenas das afetivos sexuais. Entendo. A possibilidade de ter mais de um relacionamento não é o cerne da não monogamia, é apenas um aspecto. Olha que interessante. O mais importante é compreender que a monogamia, enquanto estrutura social, é estruturante de todas as relações sociais e, portanto, faz parte, enquanto estrutura, dos mecanismos excludentes que pautam a sociedade atualmente. Nesse sentido, falar de não monogamia é falar de como lidar com as demandas de nossos afetos, de como não hierarquizar as relações, matrimônio, parentalidade, ciclo de amizade, ciclo familiar, mais distante, relações de trabalho, etc. Matrimônio, parentalidade, ciclo de amizade, ciclo familiar, mais distante, relações de trabalho, etc. De como... Deu pra entender, né? Super. De como pensar em práticas de relacionamento que valorizam os sujeitos e suas subjetividades e de como estabelecer modos de viver que sejam mais saudáveis, de como estabelecer práticas sociais mais éticas, de como distribuir as tarefas de todas as naturezas sem ter como critério gênero, raça, classe e orientação sexual. Novamente, a não monogamia não é sobre quantas pessoas com alguém se relaciona, mas como essa relação se estabelece. Enfim, gostaria muito que vocês fizessem um vídeo sobre a monogamia como estrutural e estruturante da sociedade brasileira, discutindo a não monogamia. Estamos aqui fazendo. Como um dos modos de refazer e repensar práticas. Eu adoro os vídeos de vocês. Por isso que eu tô lendo. Se você não adorasse, você não estaria lendo também. Não, e se você não adorasse, você não teria passado tanto tempo pensando e escrevendo. Muito obrigada por você ter feito isso, porque a gente pensou muito depois do seu comentário. Obrigada por tudo que produzem para esse YouTube. Sigamos no saculejo do pensamento das práticas hegemônicas. Adendo. Poderia dizer muito mais, mas acho que o pontapé para as reflexões foi dado. Risos, abraços, se cuidem, a pandemia e a quarentena vão passar e vai ficar tudo bem dentro do possível. Aí eu respondi. Tem uma réplica e uma tréplica, então, vamos lá. Oi, Dandara, muito legal. Pergunta, você acha que a monogamia está intrinsecamente ligada ao nosso processo social específico ou ela pode ser pensada em outros recortes culturais? Recortes/culturas. Quer dizer, ela aqui aparece como um sintoma de uma estrutura particular burguesa patriarcal, mas ela sempre aparece associada a isso, na sua opinião? Obrigado. Ela continua. Vamos lá. Manu Fluman respondendo, a Dandara me respondendo. Entendendo esse nosso processo social como a concepção moral e ética e a prática social da cultura judaico-cristã ocidental, eu tendo a compreender que é um marcador característico nosso, sim. Quando pensamos nos modelos de família em diversos povos nativos da América, é possível ver que as conformações familiares eram distintas, porque a concepção de sociedade era outra. E o mesmo se pensarmos nos povos nativos da África pré-colonial. Apesar de todas as críticas a alguns posicionamentos da querida Regina Navarro Lins, o trabalho dela na construção do livro do Amor, em 2 volumes, é muito interessante e robusto historicamente pensando como leitura não acadêmica. Ela é séria, né? Ela expõe bastante como a monogamia é um longo processo que se inicia com a descoberta de que era possível controlar a paternidade dos filhos.
Disso, se seguem muitos processos sociais que pautam a monogamia como modo de controle parental e patrimonial e instrumento de conformação social. Pessoalmente, não gosto de dizer nem sempre, nem nunca. Risos. Imaginem, logo eu de humanas proferir essas palavras. Risos, brincadeiras à parte. Eu entendo que até o momento da elaboração do amor romântico, a monogamia dava conta de demandas econômicas de modo muito primeiro. Entendo, totalmente. Entretanto, com a elaboração da narrativa do casamento por amor, as fantasias relativas ao casamento mudam. E mudam mais ainda no nosso processo social. Quanto maior a independência financeira da mulher cis, ou melhor, das condições econômicas modernas, de impossibilidade para a maioria dos homens de sustentar a narrativa do único provedor do lar. Quanto maior a independência econômica das mulheres cis, maior a impossibilidade para a maioria dos homens de sustentar a narrativa do único provedor do lar. Nesse sentido, quero dizer que se torna cada vez mais necessário convencer que os afetos darão conta de todos os problemas, já que a razão das motivações econômicas não davam mais conta, né? Então agora vira o afeto como narrativa e não a razão econômica. A construção do amor romântico vai dando conta de criar as fantasias que negam a possibilidade de investirmos nossos desejos nos mais diversos objetos, a possibilidade de pensar o dever coletivo de todos por todos, a força brutal do capitalismo nos individualizando cada vez mais e criando modos de subjetivação quase maquínicos. A possibilidade de pensar a igualdade entre os sujeitos da relação quando acreditamos ter que nos sustentar a tudo. Como é que é? A possibilidade de pensar a igualdade entre os sujeitos da relação quando acreditamos ter que nos sujeitar a tudo que conquistamos o objetivo maior. A tudo, já que conquistamos o objetivo maior da nossa vida, o casamento. Sujeitar a tudo, já que conquistamos o nosso objetivo maior da vida, que é o casamento. Enfim, a monogamia, na minha opinião, vem sempre associada a isso enquanto estruturante da sociedade em que vivemos. Viver com um único parceiro a vida toda vem da liberdade elaborar a si mesmo. Vem da liberdade de elaborar, provavelmente, né? Viver com um único parceiro a vida toda vem da liberdade de elaborar a si mesmo, experienciar a vida a cada dia e ver no que vai dar. Não entendo fazer essa escolha previamente, sem cair na estrutura, entendeu? Então, como se a monogamia, a escolha de um parceiro único pudesse ser uma consequência, né? Ter tido um único... E não uma coisa estabelecida pela sociedade, que é como é. Ter tido um único parceiro pode ser parte de uma sucessão de eventos que se deram como deram. O somatório de microdecisões que não eram sobre isso, mas que desaguaram nisso. Obrigado por essa conversa. Abraços. Obrigada a você, Dandara. Então, uma exposição assim, bastante interessante sobre... Agora você... O que vocês acham? A gente já poderia parar e ficar dias falando sobre isso. Aí tem a Tamires que falou... Porque tem um lado meu... A gente vai falar... Vamos ler a Tamires logo. Acho que sim. Então deixa eu ler a Tamires. A Tamires é um pouco mais curto. É bem mais curto, né? É bem mais curto a Tamires. Vai aí. Ai, tá vendo esse café? Ai, vocês meu não estão pai. vendo, estão vendo. Vai. Então vamos lá. Tamires agora. Tamires Moreira. Eu acho que eleger uma monogamia como a raiz do mal e do fracasso da relação a dois. Mas isso parece estar longe da verdade. Para mim, os maiores problemas para a possibilidade de um relacionamento são o egocentrismo exacerbado, a atomização, a dificuldade de se conectar com o outro, enxergar o outro como uma ameaça à própria existência e até mesmo a aniquilação do outro. A aniquilação sempre aconteceu. Há 50 anos a mulher não existia, ela se calava em sua submissão e o homem era o único sujeito de desejo. Hoje temos homens e mulheres como sujeitos de desejo. E para que um sujeito não seja uma ameaça ao outro, parece que só nos restam duas alternativas. Uma relação em que um aniquile o outro e uma personalidade vá se sobrepor à outra, os dois de alguma forma se fundem e só um é plenamente dotado de desejos. Ou nós procuramos nos relacionar com um espelho nosso. A monogamia não é a raiz do mal. Se fosse, relacionamentos abertos ou poligâmicos seriam os mais bem-sucedidos, e isso não é o que vejo. A grande questão é a nossa incapacidade de lidar com o outro que aponta a nossa falha, com o outro que deseja independente do nosso desejo, com o outro que inevitavelmente vai entrar em conflito. E não sabemos lidar com conflitos. Preferimos bloquear, silenciar, terminar, fugir e continuar na nossa vida ensimesmada e egocêntrica, tendo o outro, no máximo, como um acessório, como um auxiliar do nosso próprio desejo. Maravilhoso também. Elas estão maravilhosas também, muito obrigada mesmo, Tamires e Dandara, maravilhosas. Ela tá falando só, eu acho que
a Dandara abriu muitas coisas, né? Ela abriu, assim, a monogamia como uma organização social que vai gerar uma série de outras questões em relação à sociedade, né? Como ela diz, judaico-cristã ocidental. A Tamira está mais focada realmente nos relacionamentos, né? Na intersubjetividade. Exatamente. E eu acho que é interessante notar, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa, um argumento, isso aqui é importante pra galera, assim, nesse canal, por exemplo, quem acompanha o canal tem a galera de humanas, tem a galera da biologia, tem, sei lá, gente de todo jeito aqui assistindo isso aqui, e eu acho que era importante que a gente conseguisse conversar para entender como é que esses argumentos podem se acrescentar camadas uns aos outros, e não simplesmente falar, não, isso é assim, isso é assado. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante. A gente ficou estudando isso que a Dandara colocou, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que tem uma coisa que é assim, ela está falando da monogamia como parte de uma série de sistemas, né? Assim, então, aí eu fui estudar quando que surgiu, porque esse argumento da Regina Navarro Lins, que tem a ver com o momento de controle dos corpos e tal, e aí o patriarcado e tudo mais. E aí eu, não tirando a importância disso, obviamente, mas aí fui ler e tal, e aí parece que geneticamente se marcaria monogamia no nosso campo social ocidental, assim, especialmente que é onde ela prevalece, com 18 mil anos de idade, que é com o surgimento da agricultura. Então as famílias viram nucleares e tal, o arado e tal, os homens param de sair para caçar, blá, 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 aquela parada assim, né? 18 mil anos, né? Então é um pouco antigo, e ela vai ficando mais intensa no campo ocidental, romano, cristão, mais intensa mesmo, porque aí tem a família, propriedade privada, a ideia da herança, né? De como que você marca a transmissão de bens, e tudo isso que vai acontecendo no nosso mundo. Então eu acho que também é importante a gente pensar que as coisas nem sempre são isso causa isso, né? Isso é por conta disso, isso é por conta... As coisas são meio que se retroalimentam e são correlativas, estão conectadas, mas nem sempre uma coisa é causal da outra, assim, né? Nesse sentido, o argumento da Dandara é muito interessante, que ela está falando de uma série de sistemas que se conectam, assim. Totalmente. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, talvez seja total ignorância minha, né? Mas eu nunca tinha pensado como a monogamia tá, claro que sim, ligado a posse, né, a dinheiro, a heranças, a dotes e né, posse de propriedade e tal, mas nunca tinha pensado que ela organiza também todo o controle da nossa sexualidade e do nosso desejo, né? Obrigando a gente a desejar aquela única pessoa que a gente casou e disse que ia ficar com ela até o final. Você já tinha pensado sobre isso? Sim, mas não... Porque como eu nasci, eu tenho 36 anos, então eu nasci já num momento do mundo em que a monogamia não era... o casamento, na verdade, não era uma escolha definitiva, quer dizer, você pode ter hoje em dia, né, acho que toda a geração, não a geração da galera tem 20 anos, que eu acho que aí já tá mais aberta, já tá pensando na não monogamia, que quero muito falar sobre a não monogamia, e não da poligamia, né, que é uma outra coisa. Eu acho muito interessante quando a Dandara coloca não monogamia, né, ela nunca fala da poligamia. A poligamia é uma outra coisa. Que é uma outra coisa, também é uma outra organização que, de certa forma, também é muito terrível para as mulheres nesse caso, né? Em geral, várias mulheres dominadas por um único cara, que é o cara que tem muito mais grana, e por isso, como ele tem grana, ele tem poder e ele pode ter mais mulheres, porque ele é capaz de bancar todas essas mulheres. E né? acaba gerando sociedades mais violentas, de modo geral, porque já que várias mulheres ficam com um cara só, tem um tem homens que não têm mulheres. Aí esse lugar... Desculpa. Deixa eu só falar isso, que eu vou chegar na não monogamia pra gente pensar e discutir o que seria a não monogamia, que é a pergunta que eu tenho. Mas antes disso, como eu nasci numa geração em que a gente tem a gente pode ter várias relações monogâmicas e não uma relação que te define pro resto da sua vida, né? Como, sei lá, minha avó, ela casou com meu avô, nos anos 50 não era uma possibilidade o divórcio, até era, mas assim, bem mais difícil, seria uma cagada e tal. Claro que mulheres fizeram esse processo, mas a minha avó, por exemplo, teve 4 filhos, era uma outra existência, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente tem um filho, se tem 2, já é incrível, né? Na nossa classe social e tal, né? Sim, na nossa classe social tal e tal, mas eu acho também, não sei, posso falar uma coisa super estúpida, mas acho que hoje em dia, cada vez mais,
mesmo as famílias que são mais vulneráveis e desprovidas de grana e tal, pensam muito mais sobre quantos... Se tem uma organização, pensam mais. E muitas dessas mulheres, inclusive, porque são abandonadas a partir do momento que têm os filhos, e muitas vezes criam esses filhos sozinhas, elas não vão ter outros parceiros, muitas vezes, e vão ficar ali cuidando daquele filho porque ela precisa sobreviver e cuidar daquele filho, entendeu? Sim. Então eu acho que cada vez mais a gente tem tido menos filhos. Talvez, não sei. Alguém sabe? Alguém tem esse dado aí? Eu acho que sim. Mas eu acho que sim. Porque, né, se você tem um filho só, você garante a esse filho uma existência melhor, né? Tá, mas aí você chegar de você ter nascido no... Eu ia chegar que eu nunca tinha pensado, porque pra mim eu sempre tive a liberdade de, se eu não quero esse casamento mais, se eu não estou mais feliz aqui, eu posso sair e buscar uma outra relação. Monogamia serial era a Exatamente. parada pra você. Então, pra mim, eu sempre escolhi os parceiros que eu estive, né? Nunca foi determinado por uma questão financeira ou nada disso. Escolhi, ou familiar, ou de posses e coisas, até porque nunca tive nada mesmo, nunca nada. Então, sempre... E aí, não dava mais certo aqui, você ia para um outro parceiro, e assim para um outro parceiro e para um outro parceiro. Né? Então, pra mim, eu tava livre dessa questão do casamento você escolher um parceiro e esse ser o parceiro, você não pode abrir mão desse parceiro. Sim, mas você não tava livre pra escolher vários parceiros ao mesmo tempo. Não tava livre pra escolher vários parceiros ao mesmo tempo. E aí eu ia perguntar isso, porque o que é uma relação... O que seria, então, uma relação não monogâmica? Porque o que a Dandara fala é quase como se a gente precisasse entender o que é a vida em sociedade, né? A gente parar de pensar... Porque quando a gente pensa na vida monogâmica, a gente pensa no nosso... totalmente, é uma coisa totalmente individualista, né? Eu tenho a minha família, o meu parceiro, os meus filhos, a gente vive nessa casa e é isso que a gente tem. Não vamos se mexer muito daqui porque a gente pode ficar numa situação ameaçada, né? Eu acho que a monogamia tem a ver com defender esses núcleos. Até por isso que ela aparece nesse momento, parece, da história, que tem mais homens, né? Porque antes os homens morriam mais. Então, né, os homens iam caçar e tal. E aí, com a agricultura, esses núcleos vão se formando nessa terra, essa propriedade e tal. Defender esse pequeno núcleo e essa pequena terra, na verdade, também. Propriedade privada. E aí o capitalismo, não sei o que, blá, blá. Mas aí eu tenho duas perguntas. A sociedade burguesa, a partir de... O que seria, pra gente pensar, né? O que seria essa não monogamia, já que a gente não tá falando de monogamia versus poligamia, né? Não, a gente tá falando do pós-monogâmico. Pós-monogâmico, exatamente. Então a oposição não é entre monogamia e poligamia. Porque o que a gente leu a poligamia agora há pouco é pior, né? A poligamia tende a mais violência, ou tá correlacionada às sociedades mais violentas, assim, né? Por conta dessa desigualdade, porque já que tem mais ou menos a mesma quantidade hoje em dia de homem e mulher, se tem um cara que, né? Então vai dar ruim a proporção. A poligamia talvez fizesse mais sentido antes quando tinha menos homem, talvez, né? Talvez, porque aí esses homens tinham que dar e tal, tem poucos homens, aí tem mais mulheres. Posso ler aqui a minha pesquisa, mas não precisa, eu acho. Não sei. Mas aí isso abre questões, assim, que eu acho que são muito interessantes para pensar, e aí você está colocando uma coisa que eu acho que é muito legal falar para as pessoas, que é assim, eu nunca pensei que eu pudesse desejar outra coisa, né? Porque eu fui criada assim. E a gente coloca a conta no amor romântico e como a Dandara colocou aqui, e nas princesas e tal. Mas assim, que não tá ligado, não é assim tão, não acho que seja assim tão simples falar que o amor romântico entra como substituição de tentativa de organização da coisa. Eu acho que até faz sentido, mas eu acho que a narrativa desse encontro amoroso mágico é antes do amor romântico, né? Vem de antes. Eu dou sempre um exemplo no Banquete do Platão, que ele está falando do mito do andrógeno, que é a cara metade, né? Esse sujeito que foi separado, essa entidade foi separada, que era masculino e feminino, foi separado e que busca se reencontrar. Está lá no Platão, Grécia Antiga. E tem dados disso em narrativas Vedas, assim, mais antigas ainda, 800 anos antes e tal. Então, essa narrativa da incompletude do encontro, dessa vontade de encontrar, isso que te falta é uma narrativa mais antiga, assim, não é do amor romântico. Isso só para colocar, porque a gente fala do amor romântico como se fosse a marcação. Não é, por exemplo, a gente gosta também de dar o exemplo do Romeu e Julieta sempre,
que tem aí como oposição ao argumento ao casamento arranjado, né? Que ela teria que casar com o cara lá, mas ela se apaixona e tal e tal. Então tem essa oposição que é dos afetos. Mas tem essa certa organização social dos nossos afetos. Aí a pessoa vai falar assim, então eu só quero ter uma relação monogâmica porque eu aprendi assim, eu fui condicionado socialmente a desejar assim, né? Mas o que seria o meu desejo se eu não fosse condicionado assim? E uma coisa muito importante para dizer é que não é possível pensar em desejo fora do campo social. Isso é muito importante para pensar. A gente pode pensar ampliações, aberturas, desvios para os nossos desejos, como vai propor lá o Deleuze e o Guattari vão propor no Antiédipo, assim, esse desejo que pode caminhar para outros lugares, mas o desejo nunca está fora do corpo social, né? Dá para entender isso, assim, né? Então, quando você fala, mas esse desejo é construído ou ele é real? Essa é uma posição que não faz sentido. Não existe o desejo como coisa em si, na minha opinião, tá, gente? Podem discordar, obviamente, mas assim, por mais que eu acredite hoje em dia que a gente tem sistemas que a gente vem com eles e tal, que são básicos de desejo, por exemplo, de interesse pelo mundo, como que esses sistemas vão existir no mundo é sempre num campo relacional. Relacional quero dizer de subjetividade, né? Relação com outro, aprendizado, relação vida e tal, e o que implica um campo social, que implica uma família, uma mãe, uma tal. Então, a nossa relação desejante, nossa experiência desejante é sempre em relação. Agora, como é que a gente pode pensar outras experiências de desejo e o que elas podem trazer de bom pra gente, considerando que a monogamia pareceu um bom modelo para levar adiante a parentalidade, para cuidar das nossas crianças que precisam de cuidado por mais tempo, porque os humanos são meio atrapalhados, nascem prematuros, precisam de muito cuidado, né? Então, prematuro, estão entendendo o que eu tô falando, né? A gente não pode abandonar um bebê com 1 ano, dá conta. Não é tipo cavalo que nasceu, no dia andou, seguinte correu andando, e mas tá ele na vai vida. mamar ainda assim e tal, mas beleza. Mas Vai mamar 2 meses, né? é muito mais rápido. Então, como é que faz? Então, nesse sentido, a monogamia parecer uma boa estrutura para dar conta da sobrevivência da nossa espécie, nesse sentido, né? Para também criar pessoas um pouco mais... Porque hoje em dia, então, na contemporaneidade, a criação de uma criança cada vez mais muito pensada e elaborada e discutida entre esses pais. Exato. Então, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas em fazer com que essas crianças sejam livres e não recebam imediatamente já aquela organização, aquele enquadramento, sejam oprimidas rapidamente, colocadas, né? Sim, enquadradas e tiradas do lugar de fantasia, de pensamento, de sonho, de, né? Mas, 2 coisas, você falou um monte, deixa eu falar um pouco. Você queria encerrar? Não, então encerra, porque eu queria falar uma coisa. Não, então ainda tem outras coisas pra falar, porque eu queria voltar pra uma coisa da Dandara ainda e a coisa da Tamires que a gente não falou, mas é assim... Então, será que existem outros modelos possíveis para levar adiante essa parentalidade de um jeito saudável, interessante, rico, aberto e tal, que não seja um modelo monogâmico? Acho que sim, a gente estava falando aqui agora há pouco, um exemplo bobo, mas a guarda compartilhada com casais que estão separados e tal e tal. É um modelo de uma diferente organização. Então eu crio o Martim, mas sou casado com a Flor. Então tem uma situação aí que você pode falar, então a parentalidade é possível, desde que esse pai, quando se casa com outra pessoa, por exemplo, ou com outras pessoas, ou que seja, não abandone essa coisa que está dada, não esqueça, né, que o machismo entra na história. Isso é um lado da questão. E aí, eu fico me perguntando, aí vou entrar no negócio da Tamires já, mas você quer falar um negócio antes disso? É porque eu queria falar o que a Dandara coloca pra mim não tem a ver com, e eu acho que isso tá bem claro no texto dela, não tem a ver com as relações amorosas em si, tem a ver com o nosso... a nossa estrutura de monogamia em relação a todos os tipos de envolvimento que a gente tem na vida. Então, quando a gente tem amizades, por exemplo, a gente, de certa forma, precisa que aquela amizade seja meio sua, só sua. Aquela pessoa tem aquela amizade com você, por mais, claro, a gente tem vários amigos e tal, mas a gente considera afetivamente que aquela amizade que eu tenho com a minha amiga Paula, por exemplo, ou com a minha amiga Vivi, oi pessoal, tô falando de vocês. Que essas amizades, assim, elas têm Agora tem que falar todo, porque senão elas vão querer... Luana, Juliana, tudo... Que essas amizades são, tipo assim, a Paula é amiga da Vivi, mas a minha amizade com a Paula, entendeu? A minha amizade com a Vivi,
como se isso tivesse, como se se nosso afeto se desse sempre num lugar um pouco de conquista de território e de exclusividade e dominação. Então, o que ela está propondo é uma não monogamia no sentido mais amplo, de que a gente possa viver em comunidade, de certa forma. Pensando a comunidade, viver em núcleos mais... maiores, assim, com um olhar um pouco mais aberto para essas convivências e para essas relações. E não exatamente poder transar com quem você quiser transar. Porque aí... Não é sobre isso só. Não é sobre isso só. Sim. É sobre entender que, tipo, aquela fala clássica, a gente precisa de uma vila para criar uma criança. Entender que a gente cortou de entender que o desejo humano é mais complexo, é isso que a gente estava falando. E aí, se você escolhe uma pessoa para você dividir a sua existência, que essa escolha venha de uma série de outras escolhas que desencadearam nisso, nessa relação, e aí essa relação faz sentido pra você. Sim. A minha outra questão é, se a gente tá falando de não, aí eu acho bonita essa ideia. Eu acho que a gente, como ser humano capitalista, eurocêntrico, do judaico-cristão ocidental, tá muito longe desse sistema, assim, acho que a gente não consegue de verdade, acho que como ideia é muito bonito, mas acho que como prática, eu não sei como colocar isso em prática, porque eu acho que o capitalismo vem aí vou voltar àquela história, pra dizer que a gente tem liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha tem a ver com o quanto você tá consumindo as pessoas também, né? Então, vou consumir agora, poder ser livre e transar com várias pessoas, porque isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, o quanto que você está sendo perverso nesse tipo de relação, o quanto que você está considerando que o outro é um objeto e não um sujeito, né? Esse é o ponto da Tamires, total, né? Considerando que, e aí a gente vai entrar no ponto da Tamires, considerando que você eu tenho vários namorados porque eu tô ali me relacionando com várias pessoas e talvez você não consiga aprofundar, porque dá muito, como a gente já falou nesse canal várias vezes, dá muito trabalho ter uma relação com um único ser humano. Imagina você ter uma relação com 3 seres humanos. Uma relação sexual, afetiva, de amizade, de tudo que perpassa uma relação humana com várias pessoas de uma forma muito intensa. É tipo assim, de enlouquecer, você não tem tempo pra mais nada, mas você trabalha fazendo isso. Eu não sei. Então, acho que tem um lado que eu acho muito bonito, e eu acredito muito nisso que você tá falando, Dandara, e eu acho que a gente tem que trabalhar como sociedade pra construir isso, pra conseguir se olhar assim, né? Pra botar essas coisas em questão. Pra colocar essas coisas em questão. Acho maravilhoso colocar isso tudo em questão, mas eu me pergunto como é que faz pra gente não impossibilitar o aprofundamento, de certa forma, nas relações, uma vez que a gente aprende, se constrói e se desconstrói relação, né? Eu acho, totalmente, né, que o aprendizado da relação que a gente defende tanto aqui, né, das relações humanas como espaço de aprendizado total. E aí eu acho que tem um problema nessa história que é assim, se a gente desconstrói a monogamia, estrito senso, tô falando que é isso que a Dandara tá propondo, mas a gente deixa o capitalismo como funcionando, a gente entra em um outro lado que é desse consumo do outro, né? Então, que é muito doido também, que é muito terrível. Então, e aí a gente tem que levantar outras questões, que modelos que a gente poderia pensar, e porque a gente vai escolhendo vilões, assim, vai elegendo inimigos, né? Então o inimigo é a monogamia, não, é o patriarcado, não, é o capitalismo, todos são bons inimigos pra gente eleger, porque eles são, né, tem lá suas questões, cada monogamia talvez sim, patriarcado bastante, o capitalismo bastante, mas o que é que a gente vai propor como ponto de fuga, assim, como saída, como linhas de saída, considerando essa outra coisa que a Tamires está colocando, que é a dificuldade da relação com o outro, que é a dificuldade de lidar com o outro, e como que a gente tenta achar estratégias para fazer isso, e como que simplesmente essa estrutura posso trocar na hora que eu quiser, posso mudar a tela, faz a gente às vezes ser muito terrível, né? Não aprender, não se aprofundar, não lidar com nada que não seja o nosso espelho, como ela coloca.
não se colocar em questão, não se colocar o próprio afeto em questão, não se colocar limites em relação ao outro. Então, várias vezes, isso é um negócio que eu recebo muitos textos sobre isso e na autoescrita, isso é muito frequente, essa narrativa de gente que, então, por conta desse novo discurso da não monogamia, nesse sentido, que é muito interessante, entra em relações não monogâmicas, sem querer, sem conseguir, sem querer de verdade, porque uma das pessoas quer. E é isso, estou falando, isso não tem a ver com homem e mulher nesse caso, acho que é bem variável, assim, né? Mas você aceita aquilo porque você tem muito medo de perder aquela pessoa, então você aceita esse modelo e você se arrebenta nessa história. Então é muito frequente ter uma pessoa que vai fazer manipulações com esse modelo e a outra que vai se arrebentar. Nesse sentido, uma pessoa que essa aqui é mais carente, vamos dizer assim, mais angustiada, sente mais falta do outro, e essa pessoa que tem mais performance do desejo de um jeito mais assim adequado ao campo capitalista não monogâmico. Essa outra versão da não monogamia, não que a Dandara está dizendo. Só porque o que a Dandara está dizendo é uma versão muito interessante da gente pensar. Mas a outra versão da não monogamia, que é a versão capitalista, que é tipo, você é livre para trepar com quem você quiser. Exatamente. Leva a gente para onde? Leva a gente para onde? Então tem que estar atento para o que a gente está propondo no lugar disso que a gente estava. Então o que a Dandara está propondo é uma dinâmica muito complexa. E tem uma coisa muito interessante sobre a Dandara, não sei se ela ainda está aqui nesse vídeo nesse momento, eu vou mandar, tomara que ela ainda esteja assistindo a gente falar, que quando a gente pediu um vídeo lá atrás as imagens de pequenas felicidades, de lembrança, a Dandara mandou pra gente, e eu fui pesquisar, uma imagem dela com o companheiro dela. Na última viagem que eles fizeram juntos. É uma foto. Não vou botar aqui, mas está lá nesse vídeo, ela sabe. E aí achei engraçado pensar, e aí a gente coloca que tá bom, a monogamia não é a questão, mas a parceria, o encontro e tal, é uma questão fundamental para o nosso afeto, né? Sim. Que tem a ver com o nosso desamparo, tem a ver com a vontade de encontrar, de se sentir pertencendo, acolhido, protegido, o que quer que seja. Então isso é um lado que a gente não consegue apagar. Eu acho que tem gente que é mais frágil nesse sentido, gente que é menos frágil, mas a imagem da Dandara de felicidade é com o companheiro dela. Mas aí era outra coisa... Eu tô sendo cretino, tá? Tô falando uma coisa que eu acho que não tá... Isso não nega o que ela colocou. Muito pelo contrário. Não, é porque o maravilhoso da Dandara é que ela não tá falando sobre a poligamia ou sobre essa liberdade que a gente tem de sair por aí e de transar com quem a gente quiser transar. Que é o que a Tamires tá criticando no negócio dela. Que é o que a Tamires... Né? A Dandara tá falando uma coisa que é mais... seria incrível pra gente como sociedade. Pensar que a gente pode não ser monogâmico em todas as nossas relações. Mas aí tem... Que uma mãe, por exemplo, poderia ser mãe do seu filho, que nasceu de você, mas também poderia ser mãe de uma outra pessoa que não tem uma mãe, por exemplo. Ou que tem uma relação com a mãe complicada. Não maternar essa pessoa de um outro lugar, entendeu? Entendo. Mas é que aí a gente vai entrar nesse... Eu entendo, eu acho que é possível ter vários filhos, é uma relação não monogâmica nesse sentido com vários filhos, né? O livro que eu tô lendo, que a mãe e o pai da família têm 5 filhos. Sim. Tipo, imagina o que é você ter 5 filhos. Imagina como é incrível essa relação de afeto que você tem com cada um e como você aprende com cada um desses filhos. Mas aí isso nega o que você acabou de dizer, que se você tem mais de uma pessoa, você não consegue aprofundar. Nesse sentido, uma mãe que tem vários filhos... Mas é porque a relação materna é muito diferente da relação amorosa, né? A relação materna é uma relação que você pariu aquela criança ali, ou não, ou você escolheu adotar aquela criança e tal, mas você escolheu aquilo, botou aquela criança no mundo, deu mamar, trocou a fralda, fez tudo, não sei o quê, levou pra escola, ensinou coisas, falou isso aqui é certo, isso pode, isso não pode. Um cara ou uma mulher com quem você se relaciona, né, essa relação parte de um outro lugar, né? Claro. Você já é um sujeito, aquela pessoa já é um sujeito. Uma mãe pega, uma mãe e um pai pegam um bicho lá, que não é nada ainda. Que é só um bichinho, que é uma pessoa ali tentando, um mini ser humano, tipo assim, cara, onde é que eu tô? Cheguei aqui agora, me diga isso aí, pra onde é que eu vou? O que é que eu faço aqui? Como é que eu como? Como é que eu existo? Como é que eu falo? Como é que eu ando? Então é uma outra relação, né? Mas eu queria só dizer, eu vou deixar você falar rapidão. Não tem, eu já fui. Você já acabou? Não, mas só pra... Desculpa. Você acabou mesmo. Não, mas eu queria só dizer que eu acho que é muito interessante pensar nisso, nessas relações não monogâmicas, mas pensar que quando a gente tem uma parceria com alguém, e aí eu não tô nem falando
que tem a ver, né, uma parceria mesmo, não só uma coisa sexual com alguém, um parceiro sexual só, uma parceria, você determina essa parceria. Como é que quando você abre essa relação, você pensa, a gente tem essa parceria, mas a gente não é monogâmico e a gente pode ter relações sexuais com outras pessoas, a gente pode se relacionar com essas outras pessoas. Como é que você faz, como é que você controla, de certa forma, o seu afeto? E divide e diz, não, isso aqui é a minha parceria de vida com quem eu tenho a casa, o cachorro, o enteado, não o controla. filho, ou não sei o quê, e a gente vai ao cinema, e a gente vê série de pezinho de conchinha, e a gente conversa e tem um canal no YouTube, mas o nosso desejo tá amplo e aberto para viver outras experiências, mas essas experiências, de maneira nenhuma, elas vão ameaçar essa experiência de parceria. Isso não é possível. Isso, pra mim, não é possível. Eu acho que se você se abre para outras experiências no mundo, você vai ameaçar essa sua parceria aqui. Não vai ameaçar. Discordo. Como assim? Não, é o que a Dandara tá dizendo. Eu acho que é mentiroso dizer assim, a minha parceria de vida tá aqui, fora é só sexo. Não existe só sexo. Não, é isso que eu tô falando. Tá, você vai mas- ameaçar Não, essa parceria. não. Por que não? Se você sai e faz sexo com pessoas, você entendi. pode se envolver com Pode, essa mas se pessoa. envolver não ameaça essa. Você pode dizer, cara, eu amo você, a gente tem uma parceria muito legal, mas é que eu queria ter uma parceria com aquela pessoa lá. Tudo isso, vocês vão lidar com isso, mas isso isso é que a Dandara tá colocando, a não exclusividade de afeto nesse sentido. Mas é muito difícil pra gente. Difícil, eu sei que é difícil, amor, não tô falando que é fácil, mas tô dizendo que você ter envolvimentos afetivos com outras pessoas não quer dizer que você não tem envolvimento afetivo com essa. Não é simples. Não é simples, mas eu acho que é isso que ela tá colocando, entre outras coisas. Mas como é que você divide isso? Como é que você Não fala? divide. Não tem divisão. O afeto não é uma conta de mais e menos. Mas aí a gente teria que realmente, mudar uma chave na nossa cabeça, que não é a nossa geração que vai fazer, Não nem é. a próxima geração Não, que vai isso fazer. é muito importante. É calma com esse processo. É calma com esse processo, porque quando a gente também fala, vamos ter um casamento aberto? Maneiro. Mas aí você vai se machucar e machucar o outro. Não necessariamente com isso. Já conheço. Tem casos de gente que não se machuca sim. Eu acho que a gente tem que entender que o Que nosso... não tem posse em relação ao outro. Que fala, cara, tudo bem, Aí a gente vai chegar você à lá... nossa discordância de sempre. Eu acho que tem, mas acho que não e tem algum grau ameaça de perder. Eu acho que isso existe, mas eu acho que isso pode ser modulado de muitos jeitos diferentes para muitas pessoas. E eu acho que o ponto dessa história é entender que cada pessoa, dentro da sua própria estrutura afetiva, pode pensar na sua maneira de se relacionar, respeitando o outro, lidando com o outro e tal. O problema é que isso dá espaço para você meu desejo funciona assim, você que queira ou não queira, e você vai se ferrar com isso. Como entendeu? a gente vê várias Ferrar, pessoas não escrevendo posso- pra gente, não dizendo, gosto de falar eu ferrar. quero namorar aquela menina, mas ela, quer namorar outras meninas ao mesmo tempo que ela me namora. Como é que eu faço? Eu topo, mas pra mim é insuportável. Exatamente. Mas então... Mas como esse jeito é o jeito, tipo, mais cool Mais- do mais momento, moderno, mais é. moderno, a pessoa que não topa fala, cara, mas eu deveria topar, porque é o Porque jeito senão eu mais... sou porque preconceituosa senão eu e tal. sou careta. Então, eu acho que... Mas uma coisa não faz sentido... Pra mim, não faz sentido separar sexo de afeto. Assim, sexo é uma coisa, afeto é outra. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer, o que você vai sentir, o que você vai imaginar, o que você vai fantasiar. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente o afeto por outro inviabiliza o afeto por aqui dentro. Mas isso é complicado de Mas fazer. não era isso que eu tava falando, que inviabiliza. Ameaça, você falou ameaça. Eu tô falando que a ameaça no sentido de que você pode continuar tendo afeto por essa pessoa, mas o fato de você ter aberto o seu campo afetivo pra uma outra pessoa, você pode olhar e falar, cara, me apaixonei perdidamente por essa outra pessoa. Eu amo você, a gente tem uma Isso parceria não e ameaça tal. necessariamente. Mas eu não sei se eu consigo ter uma parceria com você, porque eu quero ter uma parceria com aquela outra pessoa. Então, mas aí pera um pouquinho. Então você é, na verdade, monogâmica, mas tá numa relação aberta. Porque é isso que você tá dizendo. Mas eu tô dizendo, Isso é nós isso é a somos Maria todos. Mas eu tô dizendo em relação a mim, mas nós somos construídos de uma forma monogâmica. Por isso que eu tô falando. Não, como assim? A gente necessariamente. não aprende isso na sociedade que a gente vive, Mas não a ser necessari- monogâmico. Mas não necessariamente. Por isso que eu tô falando amor. que não vai ser a nossa geração que vai mudar isso, Mas- nem a próxima. mas Talvez a gente baby demore. steps, né? Baby steps. Vai indo, vai. Mas tem gente que já consegue viver assim, acho que pode viver assim com responsabilidade afetiva, a velha história. Olha, os casais que eu conheço dá sempre ruim e sempre quase se separa e depois fala, não, melhor a gente não brincar mais com isso, porque essa brincadeira aí dá ruim. Gente, a gente fez o melhor que a gente pôde, eu acho. O que vocês acham aí nessa história? De verdade, nesse caso, de verdade. Digam aí o que é... Digam que vocês... Falem sobre a experiência de vocês também, porque a gente
A gente, como vocês podem perceber, adora ficar lendo o que vocês falam, porque aí a gente depois fica discutindo aqui e a gente tem o que falar entre nós dois. Porque aqui já não tem mais assunto, afinal, entendeu? a monogamia é mó marasmo. A monogamia ou é a monotonia? Monogamia ou monotonia? Monogamia ou monotonia? Tchau, pessoal. Beijo, gente.